isso da boca do próximo prefeito daquela cidade. E quero passar agora a palavra ao Dr. Rainer Michel, cônsul da Eslovênia e vice-presidente da Sociedade Consular de Pernambuco. Deputado Romero, é um prazer estar aqui e é sempre um prazer voltar a essa casa. Parabenizar também novamente pelo grandioso evento, onde duas nações amigas, não só do Brasil, mas também da Eslovênia, foram homenageadas por essa casa. Algo muito nobre, muito importante, protocolar, mas muito significativos dentro da diplomacia. Deputada Apoliana, também em vosso nome cumprimentar os colegas deputados e deputadas que estão aqui presentes. Eu vou tentar não ser repetitivo, porque já foi dito tanto, e eu acho que a visão que foi colocada aqui demonstra o Brasil moderno, um Brasil que quer se comunicar com o mundo, que tem interesses nesse diálogo e nessa construção de pontes. Eu vou colocar um pouquinho uns fatos interessantes da Eslovênia. A Eslovênia tem 2 milhões de habitantes. Tem 33 mil vinícolas. No Brasil hoje tem, se eu não me engano, 3 mil produtores de cachaça. Então você tem a renda de Orobó, no interior aqui de Pernambuco, que fala facilmente com a renda que é produzida na Eslovênia. A Eslovênia tem, na sua capital, Ljubljana, foi eleita em 2018 a capital verde da Europa. Entre os 10 maiores indicadores de qualidade de vida, inclusive de proteção à mulher, a proteção ao menor, ela está entre os 10 melhores índices da União Europeia. Entre os 28 países, atualmente ainda 28 países, até a definição do Brexit. Então nós temos muitos pontos. Inclusive, eu tenho que agradecer essa casa, que a gente tem tido sempre um exitoso diálogo. A abertura do consulado foi de forma pioneira nessa casa, aqui na época no Palácio Joaquim Nabuco. Grande diplomata, grande pernambucano, grande nordestino, que honra essa região. Então, nós não poderíamos estar mais felizes de estar aqui nessa comissão para subsidiar tudo que foi dito, a visão de cada um aqui exposto, e colocar algumas questões que a gente acredita que sejam importantes desse diálogo. Nós estamos vivendo, o que foi bem falado, um movimento de transformação muito grande. Muitos gostam de usar a palavra de disrupção. Você tem uma disrupção na economia, você tem uma disrupção na tecnologia e também existe uma disrupção na diplomacia. Hoje, onde todo o processo é muito mais rápido. Você tem a comunicação do executivo, do legislativo, do judiciário, através de mídias sociais, gerando um impacto positivo, às vezes contraditório, mas muito rápido. E como você lidar com isso tem sido um grande desafio. E essa disrupção serve de subsídio para o que está sendo gerado nessa casa aqui, através desse diálogo, tanto com nossos amigos e colegas cônsules, quanto a Comissão de Relações Internacionais, quanto os colegas deputados da Paraíba. Ou seja, precisamos fortalecer essa comunicação, ela precisa ser ágil, né? A diplomacia, a democracia está exigindo isso, e a gente também observa isso nos nossos países, uma exigência do eleitor, né? Da população em respostas mais rápidas, mais dinâmicas. Para vocês terem uma ideia, a Eslovênia hoje tem mais de 250 cônsules honorários, um país de 2 milhões de habitantes, né? E aí você demonstra o quão importante a diplomacia é para a Eslovênia. Para a base da diplomacia, a nossa diretriz mestre do nosso Ministério das Relações Internacionais da Eslovênia é a diplomacia econômica, e é algo que eu converso bastante. A diplomacia econômica é diferente do simples comércio exterior. A diplomacia econômica, ela se preocupa com a visão social, ou seja, qual o impacto que aquele intercâmbio entre os dois países, entre as duas regiões, vai gerar na região, na questão social.
Então, essa é uma preocupação nova. A diplomacia econômica tem esse viés e essa preocupação econômica. Nós não podemos simplesmente fazer um comércio onde vai ser gerada uma riqueza, mas não vai ser gerada uma riqueza social, de distribuição de renda. Então, essa preocupação tem sido pauta da Eslovênia e de muitos outros países. Então, essa preocupação vem de encontro ao que está sendo discutido aqui. E eu quero dizer, novamente parabenizando, nós, como representantes consulares dos nossos países, já estamos sendo provocados dentro dessa linha e parabenizar não só Pernambuco, a Paraíba, os estados do Nordeste, na formação do consórcio dos governadores do Nordeste. Eu acho que é um passo muito importante, significativo, e eu escutei aqui até uma provocação que a área parlamentar também comece a fazer esse trabalho. Ontem nós tivemos um almoço dentro dessa linha, onde a importância de que a área parlamentar reconheça a área consular, o ente consular, e quais as atividades e quais as estratégias que cada país tem dentro do seu escopo. Porque nós aqui, até de forma, por sorte, somos 3 representantes dos países da União Europeia. Mas cada país tem a sua estratégia, cada país tem o seu foco, tem o seu objetivo, que é complementar e às vezes até concorrencial. Mas isso faz parte. Então, é importante que nós, como representantes consulares, tenhamos essa provocação por parte do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, para que a gente possa interagir, né? E possa fazer esse crescimento mútuo. Dentro dessa visão, 2 informações importantes. Nós formamos junto, isso é uma visão que nós já discutimos há muito tempo com o professor Tales, que é uma sumidade nessa área, a criação do primeiro think tank do Nordeste, que chama IPERID, Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, que é uma entidade onde, sem um viés político, mas visando uma política de Estado, uma política pública de desenvolvimento, traz discussões e traz informações estratégicas para os 4 pilares, que é a área empresarial, que já foi falado aqui, a área parlamentar, a área consular e a área acadêmica. O que a gente observa hoje, infelizmente ainda, mas aí eu vejo isso como uma oportunidade. É um livro que eu gosto muito, que chama O Oceano Azul. Né? Ele é fantástico, né? Então, esses 4 pilares, que são os pilares, que até já foram mencionados aqui pelos senhores, que são os pilares do IPERID, eles ainda se comunicam de forma muito fracamente. E às vezes até não existe um diálogo, né, que possa gerar um desenvolvimento. Vou pegar um exemplo muito interessante. Falando das Havaianas, nós compramos as Havaianas, né, da Paraíba, existe stand lá na Eslovênia, e isso nos traz muito orgulho, mas aí eu faço aí me permito uma pequena provocação. Quem sabe que foi feito na Paraíba? A Alemanha, há mais ou menos uns 150, isso é um case, há 150 atrás teve a criação do slogan Made in Germany. Na verdade, se vocês olharem a história da criação desse slogan, foi uma forma do combate comercial entre a Inglaterra e a Alemanha, que a Inglaterra criou esse slogan para demonstrar que os produtos da Alemanha, na época, né, na guerra comercial, não tinham qualidade. E a Alemanha reverteu isso, e hoje você vê um produto escrito Made in Germany, significa qualidade. Enfim, é essa a leitura. E aí, dentro dessa provocação que está sendo gerada aqui, por que nós não temos um produto made in Nordeste, ou made na Paraíba, made in Pernambuco? Precisamos ter. Quando você faz escalas nos voos dentro da Europa, você provavelmente vai pegar um avião feito no Brasil, na Embraer. Né? Então isso nos traz muito orgulho e para nós, como representantes diplomáticos, é muito importante, porque nós todos temos que justificar a existência da representação diplomática nas nossas regiões. E o IPERID, que essa entidade faz essa ação,
Por exemplo, ano passado nós convidamos o ministro Marcos Troillo, que hoje está no Itamaraty. Então, o IPERID já fica à disposição dos parlamentares aqui presentes, tanto de Pernambuco quanto da Paraíba, para ajudar nesse processo, e já está ajudando, eu posso adiantar, dentro do consórcio dos governadores. Em breve vocês vão ter novas novidades. Outra coisa que eu posso dizer é que nós há 1 ano já estamos em diálogo, aqui estão presentes 3 colegas cônsules. Começamos a organizar um corpo consular do Nordeste, porque muitos consulados têm jurisdição, que é isso que o professor Thales já falou, para os 9 estados do Nordeste. Então, nós também estamos aprendendo a fazer esse diálogo junto com as entidades públicas e privadas para justamente facilitar. Então, eu não quero estender muito mais, mas poucas pessoas conhecem o Nordeste e nós precisamos vender ele melhor. Precisamos trabalhar essa marca Nordeste de forma positiva, propositiva. E essa comissão, os parlamentares aqui presentes têm essa missão para nos provocarem e nós levarmos e carregarmos essa bandeira, não só para o Brasil, para os nossos países, que precisam desse comércio. Por isso que a União Europeia fechou esse comércio com o Mercosul. E eu fiz recentemente um artigo que eu expus logo após a assinatura, que foi um período de gestação de quase 20 anos, não é isso, professor? Eu fiz um artigo que demonstrou que o Nordeste, e essa é a minha visão, pessoal, será a região que terá maior benefício desse acordo. Por quê? Porque nós somos produtores de commodities e nós somos um grande mercado consumidor para a Europa. E a questão geográfica do Nordeste nos coloca, e aí eu estou colocando nos coloca numa posição de vantagem estratégica, geopolítica, dentro desse acordo. E aí fica a minha nova... Desculpa criar várias provocações aqui, mas como é que nós, como Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, enfim, vamos receber essa informação? Como é que nós vamos, de forma estratégica, o acordo União Europeia-Mercosul? Nós precisamos estar à frente, gerar informações estratégicas, vender isso para as nossas embaixadas. Nós nos comprometemos e temos reuniões periódicas com os nossos embaixadores, com os nossos superiores, demonstrando. Então fica novamente uma pequena provocação. O mundo globalizado está mudando. Hoje uma decisão em Londres, em Ljubljana, vai afetar Caruaru, Campina Grande, Petrolina, Recife, e não só de forma econômica, mas também na questão social, porque uma abertura e um fechamento de uma empresa cria um impacto social positivo ou negativo muito grande. Só que muitas das vezes, e a mudança da matriz econômica do Nordeste para mais de serviços e industrial está gerando exatamente a situação da globalização, onde você tem uma decisão estratégica fora. E aí como é que nós vamos ter uma ação parlamentar, ou executiva, ou judiciária, para que a gente consiga fazer uma interação e uma integração positiva. Então eu quero encerrar as minhas palavras agradecendo a oportunidade, presidente, parabenizar, nos colocar à disposição tanto o IPERID, tanto o Corpo Consular do Nordeste, em conjunto com a Sociedade Consular de Pernambuco. Nós estamos também aprendendo, estamos à disposição e estamos à disposição até para fazer uma visita ao Parlamento na Paraíba, no futuro próximo, e estar interagindo cada vez mais com essa comissão. Eu agradeço e um bom dia a todos. Eu quero só... Não vou me estender não, é só 1 minuto. Em função das importantes reflexões apresentadas pelo nosso cônsul da Eslovênia, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e a gente está fazendo um debate agora sobre o polo texto do Agreste, de Pernambuco. A gente chegou, inclusive ontem eu fui dar uma palestra na comissão da OAB que foi formada sobre direito da moda. Direito da moda. Pois é, já existem aproximadamente 10
estados do Brasil. E eu me surpreendi com... Quer dizer, eu tenho feito esse estudo e a gente tem se surpreendido com os números, só para vocês terem uma ideia. E aí eu queria fazer uma provocação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico que Vossa Excelência está conduzindo como coordenador, do deputado Eduardo. A gente produz por ano 800 milhões de peças de vestuário, o polo de confecções do Agreste. 800 milhões de polo de vestuário, de roupas, de peças de vestuário, o nosso polo. E isso gera uma economia de aproximadamente 5,6 bilhões de reais, só naquela região. E aí, inclusive, deputado Tovar, por conta da proximidade com Campina, principalmente a Santa Cruz do Capibaribe, o Moda Center, Santa Cruz, Toritama e Caruaru, mas tem outras 17 cidades, são 20 municípios. Mas principalmente em função da sua força lá em Campina Grande e da possibilidade da Frente de Desenvolvimento Econômico que o deputado Eduardo coordena, a gente poderia inclusive fazer um debate em conjunto sobre o polo de confecções envolvendo Campina Grande, envolvendo aqueles municípios ali naquela região. Só essa contribuição. Gostaria de passar a palavra agora ao Dr. Gilberto Azevedo Lima, cônsul da Finlândia. Com a palavra. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da sessão e da Comissão de Assuntos Internacionais, deputado Romero Albuquerque, excelentíssimo senhor deputado Eric Lessa, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu gostaria, se fosse possível ainda, de registrar a minha saudação ao deputado Joel de Arpa, que precisou sair antecipadamente, mas por quem nós todos pernambucanos nutrimos muita admiração e reconhecimento. Não poderia também me furtar de fazer uma saudação aqui muito calorosa e especial à Cátia, secretária dessa comissão. Na verdade, os deputados passam pela comissão e Cátia fica, por isso que eu disse que ela era tombada. Gostaria de cumprimentar a delegação paraibana, mas dando um passo atrás ainda, eu gostaria de ainda cumprimentar especialmente Caruaru. A Finlândia tem muito apreço por Pernambuco e os finlandeses, que são poucos na Finlândia e também no mundo. São 5,5 milhões de finlandeses dentro da Finlândia e no mundo talvez mais outra quantidade dessa. Mas sempre que vem a Pernambuco, eles, quando vêm por conta própria, eu fico sabendo, porque eles fazem um registro de passagem. E sempre passa nesse registro, eles visitam, eles gostam muito de artesanato e visitam muito Caruaru. E também Tracunhaém é o destino que eles visitam por conta lá do artesanato de barro. Então, feito esse registro especial da amizade que os finlandeses têm pelo Brasil, por Pernambuco e pela nossa capital do Agreste, não é? Passo a cumprimentar a delegação paraibana, iniciando pela doutora Poliana Dutra, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimentar com um zelo todo especial aqui o deputado Tovar, não é? E aquele abraço da Finlândia para os campinenses. A Finlândia tem um clima, a temperatura da Finlândia, o clima da Finlândia tem uma temperatura muito baixa o ano inteiro. No verão passa pouco de 25. Mas, por paradoxo, o povo finlandês é um povo de coração muito quente, é um povo muito caloroso. E então, em nome dos finlandeses, eu estendo todo o calor da Finlândia
para o povo campinense e para o povo de Caruaru também, né? Obviamente que a Finlândia é um país politicamente neutro no mundo e eu aqui não vou tomar partido. Gostaria de cumprimentar a deputada Camila, que faz parte da Comissão da Mulher, lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. E eu desejo até dizer que a Finlândia foi o primeiro país a universalizar o voto. O primeiro país onde mulher pôde votar e ser votada foi na Finlândia. E por esse mesmo motivo, a Finlândia, que é uma república parlamentarista, ela teve a primeira mulher presidente e teve a primeira mulher primeira-ministra. Viu? É um registro que merece ser feito. A população da Finlândia, assim como a brasileira, tem mais mulheres do que homens. E elas ocupam postos avançados em todas as frentes, seja indústria, comércio, serviço público. E lá não se discute mais essa questão de o lugar da mulher na sociedade. Isso já foi superado tem 100 anos. A Finlândia é um país que só tem 102 anos, na verdade, de independência, porque ela foi parte do Reino da Suécia e em 1914, na Guerra de 14, ela fica vizinha. Do lado esquerdo tem a Suécia, do lado direito tem a Rússia. Ela era passagem na guerra. Então ela negociou essa passagem para que se tornasse independente. Então, entre 1914 e 17, ela foi um grão-ducado russo. A Suécia também não queria grande confusão com os russos, que são muito mais, já eram na época e hoje ainda, militarmente muito mais fortes. E de modo que em 1917, precisamente no dia 6 de dezembro, a Finlândia adquiriu autonomia, passou a ser um Estado soberano. Em 1917, dia 6 de dezembro. Então a Finlândia, como país, tem 102 anos. E nesses 102 anos, ela tem uma série de marcos na história do mundo. A Eslovênia, do nosso colega cônsul Ranier, tem a capital Ljubljana mais verde do mundo, mas o país mais verde do mundo por habitante é a Finlândia. O Brasil é um país que tem uma floresta enorme, mas também pela população muito grande, então a relação de verde habitante, a Finlândia ela conserva ainda, apesar de explorar uma indústria madeireira muito intensamente, ela se preocupa muito com o meio ambiente. Mas eu gostaria de continuar saudando o deputado, eu já saudei a deputada Poliana, a deputada Camila e o deputado Eduardo, né? O deputado Eduardo é de João Pessoa. Então, calorosos votos finlandeses aqui para João Pessoa. Não é? Gostaria de cumprimentar, uma vez cumprimentada já a bancada pernambucana e a bancada paraibana, mencionar que o consulado da Finlândia, que tem sede aqui em Recife, tem jurisdição na Paraíba também, e no Rio Grande do Norte, e também em Alagoas. E, sem querer fazer intriga, me parece que a delegação da Paraíba foi a primeira que teve essa iniciativa pioneira de visitar a casa de Nabuco, ao que eu saiba. Nessa comissão, para tratar desse assunto de relações internacionais, não é? Naturalmente que outros interesses que unem o Nordeste certamente fizeram com que as casas legislativas e os governos estaduais tenham esse interlóquio permanente. Mas para
conversar com a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia de Pernambuco, num propósito de tomar como subsídios alguns elementos de fazer também a sua. Eu aqui faço esse registro de que não me consta que Rio Grande do Norte e Alagoas, que são outras 2 jurisdições do Consulado da Finlândia, tenha feito. Gostaria de cumprimentar o presidente da Sociedade Consulado de Pernambuco, o meu queridíssimo amigo e líder, a quem eu acompanho sua obra editorial, sua obra acadêmica e, sobretudo, a sua liderança, a sua fidalguia, o seu jeito de ser sempre muito acolhedor, o querido Thales de Castro. Elogios que eu estendo com igual intensidade para o meu amigo Ranier Michel, da Eslovênia, parabenizando Ljubljana por ser a capital mais verde, uma vez que Helsinki não é, embora o país seja, não é? E dizer ao presidente da sessão que eu fico até um pouco acanhado de ser o último a falar, porque no parlamento, onde é a casa da oratória, quem fala por último tem a desvantagem de falar depois de tanta gente com brilho nas palavras, profundidade no conteúdo do que fala e muita eloquência. E aí me fez lembrar, certa vez, eu agora que sou o último a falar, tenho um desafio enorme, e não vou enfrentar esse desafio de ser eloquente nem brilhante, porque seria certamente um desafio perdido, mas eu me lembrei de uma certa vez que eu cheguei num órgão público de Pernambuco de urgência sem ter marcado a audiência com a presidente do órgão. Por razões éticas, eu vou pedir permissão para não declinar o nome dessa pessoa. Um finlandês tinha sido atropelado sem nenhum documento. E ele estava numa situação... Mas aí chegou no consulado que o finlandês tinha sido atropelado. Como tem pouco finlandês na Finlândia e no Brasil muito menos, foi fácil deduzir quem era o finlandês. Aí eu me dirigi a essa entidade e chegando lá, sem ter marcado nenhuma audiência, porque era um caso de muita urgência, o finlandês tinha morrido nesse acidente onde ele foi atropelado. E aí me dirigi no balcão e pedi para falar com o gestor do órgão. E aí a secretária do balcão perguntou: o senhor tem audiência marcada? Aí eu disse: tenho não, porque é um caso de urgência e eu vim mesmo sem ter audiência marcada, sequer telefonei. Mas, para não perder a viagem, já que eu estou aqui, a senhora poderia se comunicar com o gabinete da presidência e agendar uma volta minha para cá. Aí a secretária disse: por não, me diga o seu nome e o seu cargo. Eu falei: Gilberto Azevedo Lima, cônsul da Finlândia. Olha, foi eu falar cônsul da Finlândia, um segurança que estava aqui do lado, ele na hora atravessou na frente e disse: olha, ele não precisa marcar audiência porque ele veio de muito longe. E na hora ele saiu abrindo tudo que era cancela, a secretária já tinha falado com a presidente lá do órgão, e a presidente já estava me esperando com a porta aberta e muito fidalga, porque certamente não pela Finlândia ou pelo cargo do cônsul, mas pelo cansaço de uma viagem tão exaustiva, né? Aí ela me cumprimenta com um bom dia em inglês. E good morning, Mr. Consul. Aí eu: bom dia, senhora. Aí ela: please. Aí eu entrei. Ela se senta e eu notei ela totalmente constrangida por não ter talvez um domínio melhor de inglês. De finlandês muito menos, né? Aliás, finlandês é uma das línguas mais difíceis, porque a gente tem as línguas de origem latina, as línguas de origem saxão, as línguas de origem germânica, as línguas
dos países nórdicos são um pouco mais difíceis. Até o inglês deles é um pouco mais, a pronúncia é um pouco mais, eles demoram mais a adquirir uma pronúncia mais fácil, porque eles são de um ramo linguístico fino-húngaro. Talvez poucas pessoas soubessem que existe esse ramo fino-húngaro. E aí, a senhora lá que me recebeu nesse dia, eu vou encurtar isso, porque é engraçado, mas só a graça tem que ter a pegada, né? Ela pergunta, do you want your coffee? Você quer um cafezinho? Aí eu, sim, muito obrigado. Se for quente, melhor. Aí ela disse, mas o senhor já fala português tão bem? Aí eu disse, eu nasci numa fazenda de bode no sertão do Mochotó. E como o senhor é cônsul da Finlândia? Eu disse, olha, a gente pode conversar aqui, mas o fato é que tem um cadáver esperando a solução. Aí ela disse, o cadáver não tem mais pressa. Me conta como o senhor chegou a ser cônsul da Finlândia. Aí eu expliquei. Mas aí, o fato é que eu, depois desse elogio que eu já falo português bem, eu me sinto mais à vontade aqui para falar aqui no parlamento e diante de todos vocês que já deram uma aula de eloquência, brilhantismo e conteúdo. O convite que o presidente Romero me fez, ele derivou de uma informação que eu prestei à Kátia, de que neste ano de 2019, a Finlândia completa com o Brasil 100 anos de relações diplomáticas. A Finlândia tem 102 anos de independência, mas o Brasil reconheceu a Finlândia somente em 2019. Foi o presidente Epitácio Pessoa e, por parte da Finlândia, o presidente Carlo Juha. Essa notícia eu trago aqui juntamente com 2 materiais institucionais e uma carta. Eu pediria ao presidente que aceitasse e, se pudesse ler a carta, eu acho que seria útil. É uma carta pequena. Se puder ler a carta que tem aí. O senhor quer que eu leia em voz alta? Se possível. Senhor deputado, o consulado da Finlândia em Recife, com jurisdição nos Estados Unidos de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, tem a satisfação diplomática em comemorar neste ano a celebração do centenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Finlândia. Nesse contexto, e considerando que Vossa Excelência, ao longo de sua atuação parlamentar e no exercício da prestigiosa Comissão de Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, tem demonstrado atenção com as relações diplomáticas e consulares, e sendo a cidade de Recife um hub concentrador de mais de 40 consulados e outras representações estrangeiras, é que desejamos cumprimentá-lo e compartilhar essas informações com vistas, por seu intermédio, eu posso fazer chegar essas notícias a nossos pares e à sociedade pernambucana. Com elevado apreço a Vossa Excelência e distinta consideração, renovamos nossa integral disposição de fortalecer o relacionamento institucional entre a Finlândia e o Estado de Pernambuco, visando buscar novos e mais fortes laços de cooperação. Pois bem, a Finlândia também está tratando com muito carinho esse ano, porque o Brasil é o maior parceiro comercial da Finlândia na América do Sul. O nobre deputado, falando sobre o estaleiro lá da Paraíba, eu queria também lhe prestar informação de que a Finlândia é uma grande produtora, é a terceira maior produtora de cascos navais do mundo e a primeira em tecnologia embarcada. Então, se Vossa Excelência desejar estreitar uma relação com o consulado da Finlândia, com vistas a obter parcerias entre a demanda paraibana desse estaleiro e os fornecedores da Finlândia, é uma tarefa que me compete. Não é lobby que eu faço, é missão institucional. Não é? Então, essa questão do estaleiro. A questão ainda... Ah, certo.
Ma- Essa é a primeira tarefa já da comissão. Ah, é? É. Que coisa boa. Mas eu ainda tenho outra informação, alvissareira, eu não sei se chegou. O secretário Alessio Trindade, eu não sei se ainda permanece, mas na gestão passada, com o governador Ricardo Coutinho e a vice-governadora Lígia, eu estive presente com o embaixador da Finlândia diversas vezes e com a reunião do secretário Alessio e do presidente do Instituto Federal de Educação da Paraíba, que agora nesse momento eu não me recordo. Nós firmamos um acordo na área de educação e mais de 200 pessoas, 200 professores do Instituto Federal de Educação, né? Das escolas foram fazer o programa Giramundo, foram para o Canadá e foram para a Finlândia. E eles entenderam lá como é que funciona, que é um sistema bastante diferente, que também não posso aqui dizer em minúcias sobre o risco de a gente passar grande parte do tempo. Então é por isso que eu me atrevi a trazer o mesmo material institucional que eu presenteei o presidente, eu peço que seja distribuído, porque eu acho que vai sobrar. Então, um para o deputado Lessa, um para o deputado Arpa, o deputado Romero já tem 4 lá. Pronto, deixa eu pegar 2, 3, 4. Dentro desse envelope tem um material institucional sobre a educação da Finlândia e sobre o perfil da sociedade finlandesa. Não é? Bom, falei já sobre a Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Falei sobre o Giramundo, falei sobre o Instituto Federal de Educação, 200 professores. Pronto. Tá vendo como eu não sou eloquente? Terminei a minha fala. Agora, quase terminando, porque a gente nunca termina na hora que acaba, né? A Finlândia está tratando esse ano do início das relações diplomáticas com muito carinho. E é um dado que, antes de Epitácio Pessoa estabelecer o primeiro laço diplomático, que foi o reconhecimento da Finlândia como país, Dom Pedro II já tinha visitado a Finlândia. E a Finlândia, mesmo quando ela era parte do Reino da Suécia, ela já tinha autonomia administrativa e econômica. A coroa é que era sueca. E o nosso Dom Pedro II, ele, incrivelmente e com muita audácia, ele visitou a Finlândia primeiro para depois visitar a Suécia. Então, o Brasil tem todos esses laços de carinho com a Finlândia e a Finlândia com o Brasil. Somos exportadores de algumas coisas para cá, tecnologia embarcada já falei, educação já falei. E também lá somos compradores de frutas, aqui do Vale do São Francisco, que deve passar lá pela Doce Mel, não é? E o nosso consulado, que se encontra aqui em Recife, tem um cônsul que gosta de viajar. Então, se for preciso ir visitar a Paraíba, eu irei. Se naturalmente for do interesse de vocês tratar de algum ponto específico, dentro de cada envelope tem o meu cartão com celular. Esse celular ele funciona 24 horas, eu estava aqui olhando. Já recebi 4 chamadas, que hoje é aniversário de 4 anos da minha neta mais velha. Mas era só a chamada. De noite é que vai ter lá um bolinho. Bom, agora eu terminei acabando. Muito obrigado. Deputado Romero precisou resolver atender uma pessoa de urgência e me pediu para eu concluir essa atividade. Eu queria agradecer de forma muito bem-orada e sincera as contribuições dos cônsules. Realmente são contribuições que, inclusive provocações, que a gente
precisa realmente refletir como parlamentos estaduais, que em algum momento, muitas das vezes, as pessoas identificam bastante claro o Parlamento Federal, aquelas casas lá, a Casa do Povo, né, Câmara dos Deputados, e a Casa dos Estados e das Unidades Federações, o Senado Federal, as casas municipais, o Legislativo Mirim, né, que nós que somos da área do direito também assim identificamos, e muitas vezes as pessoas não sabem o que um deputado estadual faz. Então, são provocações muito interessantes para a gente, para que a gente possa realmente construir um ambiente de esclarecimento à população, mas também esse ambiente de articulação, de inter-relação, de interface entre todos os entes que se colocam à disposição da sociedade. Acho que a deputada Poliana queria trazer uma contribuição já para a gente concluir o momento. Só uma questão de ordem, presidente. Quando Vossa Senhoria falava do polo têxtil, lá na região ali perto de Campinas, né, do Agreste, de Tuparetama, Santa Cruz, e aí me fez lembrar um arranjo produtivo que tem na minha região, lá em São Bento, que é um dos maiores polos na área têxtil da Paraíba, que já exporta para a Argentina, para algumas regiões da Europa. Lá é a terra das redes, a capital mundial das redes. Se o polo de Pernambuco é forte na questão da confecção, lá na minha região é forte na questão de cama, mesa e banho. É muito forte. E essas pontes criadas entre Pernambuco e Paraíba é para estreitar isso, né? Poderemos agregar valor. Quem vai comprar confecção pode comprar uma rede, uma coxa de cama, e a gente também pode levar para vender lá na Finlândia esses produtos. Então, rede não, porque lá é muito frio. Mas coxa de cama, coxa de cama, de toalha. O frio é só do lado de fora da casa, né? Então, a gente pode discutir isso, as compras, inclusive, nesse consórcio, Paraíba e Pernambuco. A gente pode fazer essa discussão. Tem grandes fábricas já lá em Pernambuco. Lá tem uma região muito forte no algodão colorido. É uma região que hoje já tem algodão colorido orgânico, que é muito forte na questão também da sustentabilidade, proteger o meio ambiente, que é uma pauta que a gente está tratando com muito carinho, a questão de proteger o bioma caatinga, lá na nossa região. E tem outros produtos que têm um valor muito agregado, um valor muito forte, como o mel de abelha do bioma caatinga. Como a umidade é muito baixa, o valor nutritivo é muito alto. E a Paraíba é uma grande produtora de mel de abelha. A água de coco da minha região de Sousa é a melhor do mundo, em virtude do solo e do sol. Então a gente pode fazer essas negociações também nesses parlamentos, fomentando a nossa economia, a distribuição, né, de oportunidades, de renda, fomentando, né, esses arranjos produtivos nessa parceria com os consulados. Obrigada. Deputada, se me permite, presidente, eu fiz uma viagem para a Finlândia e levei esse algodão, eu levei umas peças de tecido de algodão. É um algodão marrom, não é? Eu levei esse algodão marrom. E esse algodão, ele fez mais sucesso do que a rapadura, do que a cachaça. Foi que eu levei também, eu sempre que eu vou. E essa viagem foi engraçada. Vou gastar mais um minuto, a gente já está avançado aqui. Porque eu peguei o seguinte, o povo lá gosta muito de vodka. E a vodka para caipirosca, eles não sabem fazer caipirosca. Aí que foi que eu fiz? Eu botei na minha bagagem 2 rapaduras, que era para fazer, eles podem fazer, açúcar eles têm, mas com rapadura eles iam conhecer. Aí eu levei dentro da minha mala 2 rapaduras e levei 2 pilões que eu comprei no mercado de São José, que era para ele socar a rapadura. A mala consular, ela é inviolável. Mas quando eu fiz a minha imigração, me chamaram no canto para perguntar o que era aquilo. Eu fiquei imaginando, eles acham que eu estou levando um refino de cocaína, né? Porque quando passa no scanner, a rapadura é certinho ali, um pacote de cocaína. O negócio, né?
E a cachaça, que deveria ser o líquido para misturar o negócio. Aí eu morri de rir, abri a bagagem lá e eles olharam para a rapadura sem conhecer. Eu disse, olha, isso aqui é fabricado com cana-de-açúcar, isso aqui é cachaça e tal, eu expliquei. Mas o fato é que nunca mais me pediram cachaça nem rapadura, mas sempre me pedem as peças de tecido do algodão marrom. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, certo. Que para não perder a piada foi desenvolvido na Embrapa em Campina Grande. Planta e eles têm ganho dinheiro. Agora daquele algodão, faz boneca, faz todo tipo de artesanato. Conseguiu fazer marrom e rosa. Verde agora, O deputado, quando eu falei que eu nasci numa fazenda de bode, é no sertão do Mochotó e lá em Tacaratu também faz. Olha, por conta inclusive do adiantado da hora e daqui a pouco a gente está começando a nossa sessão plenária, quero realmente, se o senhor tiver mais alguma coisa, agradecer muito a contribuição e a intervenção dos senhores cônsules, também e principalmente também que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, também dos deputados estaduais e quando Vossa Excelência traz esse assunto, a deputada Poliana, e essa questão da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, a gente tem vários arranjos produtivos locais em Pernambuco. Eu vou só citar alguns. A fruticultura de Petrolina, o gesso do Araripe, o polo automotivo de Goiânia, Suape, né, muito forte. Enfim, a gente tem nos nossos quase 10 milhões de habitantes essa capacidade criativa, essa capacidade de inovação e essa capacidade de resistência do nordestino, porque realmente a gente, antes de tudo, e vocês são a grande demonstração disso, nós, antes de tudo, somos fortes, porque permanecemos firmes diante de tantas adversidades, de tanta dificuldade. A gente ouviu o deputado Tovar falar sobre a questão da água, algo muito básico, e a gente tem uma capacidade hídrica fantástica no Brasil e uma dificuldade gigantesca também, na mesma proporção, de distribuir essa questão da água pelo nosso país. E voltando à questão do polo de confecções do Agreste, para vocês entenderem a força daquele povo, o nosso Agreste pernambucano é a menor distribuição demográfica hídrica do Brasil. Pessoa por capacidade de instrumentalização do recurso hídrico, da segurança hídrica da água para o nosso povo. E tem uma que é algo impressionante. Toritama, senhores cônsules, é um negócio realmente diferente. A cidade de Toritama é o menor município pernambucano e é um dos maiores exportadores de jeans do Brasil. Produtor é o segundo maior do Brasil e a maior renda per capita de Pernambuco. E aí eu vi uma frase do cônsul da Eslovênia que me chamou muita atenção. A maior renda per capita de Pernambuco é Toritama. Ou seja, as pessoas que lá residem têm mais condição financeira do que qualquer um do estado de Pernambuco. Entretanto, é um dos piores índices de qualificação e capacitação. As pessoas têm muito recurso, mas não têm cultura e educação. Então, isso é uma provocação para nós da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia também, até para que a gente desenvolva a economia com a questão socioambiental. Veja lá, se produz muito jeans, portanto, as águas de Toritama, às vezes a gente sabe quando é que está na produção, porque as águas ficam azuis por conta da cor do jeans. Veja a necessidade que nós temos de capacitar, instruir, qualificar, levar cultura e educação, mas também essa questão socioambiental. Então é o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento ambiental muito significativo. Presidente, o senhor concede uma parte? Claro. A respeito da sustentabilidade, a Finlândia se preocupa muito. A Finlândia ela tem 60 mil lagos. Já imaginou se isso não fosse bem tratado? Então, a Finlândia desenvolveu uma tecnologia
de tratamento dos seus efluentes. Porque lá o que não é água é gelo, tem pouca terra. Tem muita terra, mas é um país que tem proporcionalmente muito mais água e gelo do que terra. E teve aqui na Compesa um evento e eu trouxe empresários finlandeses para mostrar uma tecnologia de despoluição dos mananciais atingidos por resíduos químicos, que é o caso lá de Toritama, Santa Cruz e Capibaribe. Eu, na minha atividade paralela de cônsul, sou advogado e advogo na área de comércio exterior. E Santa Cruz de Capibaribe, Toritama e Caruaru são um lugar onde eu atuo bastante, porque eles importam muito tecidos. E esses jeans que eles lavam vão direto para o Capibaribe. E alguns deles formaram parceria, algumas lavanderias, tem muitas lavanderias lá, com essas empresas da Finlândia que eu tenho os contatos. Então, se Vossa Excelência... E outra coisa ainda, já que o senhor falou sobre a questão ambiental, a Finlândia desenvolveu um produto que não é um produto, é uma tecnologia, que ela vende para o mundo todo, que é de transformar resíduos sólidos em energia elétrica. Agora veja bem, interessante é que quando eu fiz uma palestra sobre isso, aqui em Pernambuco já conversei com algumas pessoas e conversei inclusive com o governador Paulo Câmara sobre a transformação de resíduos sólidos em energia. A percepção era de que Pernambuco tem a Chesf, que Pernambuco tem um parque de energia eólica já bastante desenvolvido, que Pernambuco tem um parque de energia solar já desenvolvido. Aí eu perguntei ao governador, e a solução para o lixo? Porque transformar lixo, que é resíduo sólido, o nome bonito de lixo, em energia, para nós aqui, o importante é se livrar do lixo. Porque energia a gente tem, mesmo que a gente tenha 10 milhões de brasileiros nascendo todo ano e precisando de infraestrutura, a gente tem uma série de energias renováveis. Agora, na hora que a empresa finlandesa chega e se instala, e é com e ela vai gerenciar não a coleta. Ela não tem infraestrutura para influenciar essa coleta do lixo. Mas esses lixões que se aglomeram e transformam a vida de muita gente numa vida subhumana, e às vezes até acidentes, teve no shopping center em São Paulo, que foi construído em cima do que já tinha sido no passado, um aterro sanitário. Então, é outra coisa que eu coloco. A Finlândia tem tecnologia para transformar resíduos sólidos em energia. Agora, são verdadeiras usinas, de modo que o governador de Pernambuco disse, olha, Gilberto, fala com o patriota da MUP, porque talvez seja interessante formar consórcios regionais para juntar resíduos suficientes, porque a coleta é uma atividade municipal, não é? Então, junta esses resíduos num grande lugar, não é? E essa energia, ela pode... Eu falei isso com o Alessio também, falei com o Ricardo Coutinho, mas já foi perto da campanha, aí eu não sei que fim levou esse negócio. Mas é um assunto que pode voltar para o secretário de desenvolvimento, para o deputado do desenvolvimento lá e daqui, de transformar isso. A solução jurídica que eu desenhei é de formar uma parceria público-privada, consórcios de municípios. A liderança do consórcio faz uma parceria público-privada, tá certo? A energia vai ser vendida no mercado livre e o lucro da gente é se livrar do resíduo sólido e ganha como subproduto energia elétrica. Obrigado pela parte. Bom, em função, inclusive, das informações trazidas pelo cônsul Dr. Gilberto Azevedo, o deputado Romero Albuquerque vai propor
uma reunião solene comemorativa aos 100 anos de reconhecimento brasileiro à independência da Finlândia. Essa é uma demanda que me foi apresentada pela assessoria do deputado e pelo pessoal da comissão, e a assessoria vai entrar em contato com Vossa Excelência e a gente vai buscar junto à Casa da Assembleia para ver a possibilidade, porque vocês não imaginam a correria que é e a reserva de espaços que é aqui na casa, mas eu acho que em função da importância, com certeza o presidente vai se mostrar sensível a essa demanda dos 100 anos da independência da Finlândia. Além disso, a gente espera retribuir a visita aos colegas da Paraíba em breve e, enfim, nada mais havendo a tratar, encerro essa reunião ordinária. Convido os colegas da Paraíba a se dirigirem ao nosso restaurante para um momento descontraído, em contato com outros deputados da casa. Claro que isso foi inclusive já estava escrito aqui, eu tinha falado para o deputado Tovar, mas ele me disse que Vossa Excelência aí que seria o que resolve essas demandas, mas a gente vai conversar aí para ver se é possível. Além disso, esses envelopes amarelos é uma gentileza aí da Comissão de Assuntos Internacionais, que é a obra de Luiz Gonzaga, esse nosso pernambucano que levou o nosso Nordeste para o mundo. Enfim, encerro a presente sessão. Vamos fazer uma foto aqui.